Olá, galera! Vamos a mais um conteúdo de Química. Vamos falar hoje de densidade química com a professora Ana Paula. Mas o que é densidade? Densidade é a relação entre a massa e o volume da solução. Ou seja, é a relação entre o peso da matéria e o espaço ocupado por essa matéria. O volume ocupado por essa matéria, a quantidade que essa matéria ela possui. Então, densidade ela é dada pela seguinte fórmula: D é igual a M sobre V, onde D é a densidade, M é a massa e V é o volume. E agora vamos ver alguns exemplos. Tomamos como exemplos dois tipos de materiais. O chumbo, que aí está representado por uma bala, e algumas esponjas de lava-prato. Então, eu tenho de cada material desse 1 quilo. Então, se pensarmos na relação entre peso e volume, pensamos que o chumbo, ele pesa mais do que a esponja. Então, se colocarmos uma quantidade de chumbo e colocarmos a mesma quantidade de esponjas, elas não terão o mesmo peso. Mas aqui eu estou dizendo que eu tenho 1 kg de esponja e 1 kg de chumbo. Então, se eu tenho 1 kg de chumbo e 1 kg de esponjas, o chumbo eu tenho uma densidade maior e a esponja eu tenho uma densidade menor. Então, o chumbo ele vai ocupar um espaço menor, por ele ser mais denso, ele é mais pesado. E a esponja, por ela ser menos densa, ela é leve, ela vai ocupar mais espaço, então a quantidade maior. Então, se eu tenho uma quantidade X para dar 1 kg de chumbo, eu vou precisar de uma quantidade bem maior mesmo, de esponjas, para que ela atinja o mesmo peso do chumbo. Entenderam? Então, eu tenho uma quantidade X de chumbo, que pesa 1 kg, e para que eu adquira 1 kg de esponja, eu vou precisar duplicar, triplicar, quadruplicar essa quantidade de esponjas, para que os dois atinjam o mesmo peso, 1 kg. Entenderam? Então, a relação da densidade, ela é o peso sobre o volume. Só que o peso não me diz o volume nem o espaço que a matéria ocupa. Entenderam a relação? Então, vamos continuar dando exemplos. Vamos lá para um probleminha. Uma solução foi preparada com 30 gramas de sal e 600 ml de H2O. H2O, fórmula da água, água. Então, 30 gramas de sal mais 600 ml de água. Então, qual é a densidade desta solução? Então, temos a fórmula que eu dei no início, D é igual a M sobre V, onde D é o que o problema me pede, M, 30 gramas, que é a massa, né? 30 gramas de sal, V, 600 ml. 600 ml de quê? De água. Então, os dados estão aí. Vamos substituí-los, jogar na fórmula e substituir. Então, D é igual a 30, massa, 600 volume. D é igual a 0,05 grama por ml. A densidade desta solução é igual a 0,5 grama por ml. Por que grama por ml? Porque a massa estava em grama e o volume estava em ml. Se a massa estivesse em quilograma e o volume estivesse em litro, então seria grama por litro. As grandezas, elas têm que ser a mesma do que é dado no problema, certo? Se tiver alguma diferença, tem que haver substituição ou transformação. Exemplo,
de grama para quilograma, de litro para ml, de ml para centímetros cúbicos. Tem que haver essa transformação para que as grandezas elas sejam equiparadas. Entenderam? Continuando. Então, em alguns problemas, vocês podem se deparar por aí com alguns problemas que peçam para vocês a massa da solução. Então, professor, é diferente? Não, a gente vai utilizar a mesma fórmula. A fórmula será usada, só que para a gente calcular a massa e o volume, a gente vai usar uma regrinha de 3, produto dos meios pelos extremos, para que a gente consiga calcular. Então, temos a mesma fórmula, D igual a M sobre V, onde D é o 0,05, que é a densidade que a gente descobriu anteriormente. M é a massa, que é o que o problema está me pedindo, para eu calcular a massa da solução. 600 ml de água, que é o volume dado no problema. Então, substituindo M, né, produto dos meios pelos extremos, M é igual a 0,05 vezes 600. M é igual a 30 gramas. Achei a massa. Agora vamos para o volume. Certo? Vamos para o volume. Calculando o volume da solução. Temos a mesma fórmula, D igual a M sobre V, aonde D é 0,05. A massa que eu já tenho, que eu já achei, né? 30. E o V, que é o volume, que é o que o problema está me pedindo, para eu calcular o volume, né? Então, V substituindo o produto dos meios pelos extremos, uma regrinha de 3 básica, simples, sem muita complicação. V igual a 30 sobre 0,05. V é igual a 1,5 ml. Fechamos o problema, calculamos a densidade, a massa e o volume. Então, se vocês se depararem com problemas aí pedindo densidade, vocês sabem. Massa, também sabe. Volume, beleza. Certo? Vamos só para mais um probleminha para a gente fechar essa aulinha. Mais um probleminha, né? Mais uma solução. Então, vamos lá. Uma solução foi preparada com 30 gramas de um sal e 30 gramas de água. Olha que eu tenho 30 gramas de sal e 30 gramas de água. E 500 ml é o volume desta solução. 500 ml é o volume desta solução. Então, nesta solução, eu percebo que eu tenho massa 1, eu tenho duas massas, né? 30 gramas, massa 1, 300 gramas de água, massa 2. E o volume da solução é o que o problema me dá. Então, ele pede o quê? Calcule a densidade desta solução. Então, se eu tenho massa 1, massa 2, eu vou ter que juntar essas massas para poder fazer o cálculo. Então, vamos jogando na fórmula e substituindo esses valores. Então, eu tenho D igual a M sobre V, fórmula da densidade. Então, D, eu tenho massa 1 mais a massa 2 sobre V. D, eu tenho 30 mais 300, que massa 1 não é 30 e massa 2 não é 300, sobre volume, que é 500 ml, que ele me deu a massa, me deu a massa 1, a massa 2 e me deu o volume. Ele está pedindo a densidade. D é igual a 0,66 gramas por ml. Então, vocês podem também se deparar com esse tipo de problema, pedindo duas massas ou dois volumes. E aí, vocês vão calcular desse jeito, certo? Mas aí, a fórmula é a mesma, só muda o modo de calcular, certo? Então, gente, ficamos por aqui, certo? Com essa aulinha de densidade química. Espero que vocês tenham entendido bem, né? Esse conteúdo não é difícil, é fácil, é só prestar atenção. Eu indico para vocês separarem, né? As grandezas, sempre os dados ficarem separados, verificar o que é que o problema está pedindo, se é massa, se é densidade, se é volume. E aí depois é só jogar na fórmula e substituir os valores. Quando se tem algum problema que as grandezas são diferentes, se vocês têm que substituir grama para litro, grama ml por litro, e vocês têm que transformar, aí vocês dão uma revisada
em transformações de medidas, certo? Então, ficamos por aqui, né? Fiquem, descansem, fiquem com Deus, não saiam de casa. Bons estudos, aproveita essa quarentena, gente, para estudar, revisar. Vocês estão com tempo de sobra, façam atividades dos professores, fiquem em casa, não saiam, não sejam um agente de transmissor, né? Um agente de transmissão. Não traga, né, essa doença para dentro de casa, nem para seu papai, nem para sua mamãe, nem para seu vovô, nem para sua vovó. Então, fiquem em casa, estudem, aproveitem esse tempo para revisar conteúdos, certo? Fiquem com Deus.